sobre assumir a liderança. O tema dessa pregação é assumindo a liderança, amém? Quando a minha liderança não produz frutos e nem inspira pessoas. Às vezes, nós fracassamos na nossa vida e temos o costume, o hábito de dizer que falhamos ou fracassamos por causa de situações adversas ou de terceiros. Fracassamos porque não tivemos ajuda, ninguém nos apoiou, nos ajudou quando precisávamos. É muito natural o ser humano dizer que falhou por causa de algo que aconteceu que estava fora do seu controle. E na nossa vida, falhar, nós que somos cristãos, falhar pode ser até derradeiro, pode ser o fim, pode ser a morte, o prenúncio. Se eu, sendo pai, eu falho na educação dos meus filhos, com certeza eu estarei os entregando para serem pisados por Satanás. Se eu, sendo um líder de célula, eu falho na minha liderança, automaticamente eu vou estar deixando aqueles que dependem de mim, aqueles que o Senhor me confiou, totalmente desprotegidos e desamparados. Porque o papel de liderança é algo que nós exercemos em tudo e todo lugar aonde o Senhor nos colocou. Amém? Amém. Quem é pai? Quem é pai? Você sabia que muitos casamentos fracassam porque você, homem, marido, pai, não assume a sua posição de líder na sua casa? Você sabia que por sua causa o seu casamento às vezes ele é desfeito, é destruído, a sua paz se acaba, os seus filhos se perdem, porque você não assumiu a sua posição de líder? Quem é a mãe? Você sabia, mãe, que muitas vezes o seu casamento se perde porque você não assumiu a postura de liderança que o Senhor espera de você na sua casa? Você falha na educação dos seus filhos, falha no tratamento ao seu marido, e você vê as coisas desandarem, você vê a sua vida se perder. O Senhor, Ele nos colocou neste lugar, neste mundo, para que nós pudéssemos o servir e fazer a sua vontade. Amém. Desde o Éden, Adão foi colocado para liderar. Mas o que Adão fez? Adão não cuidou da sua liderança. Não parou para observar as estratégias e planos que a serpente estava criando ao seu redor. E no momento que a serpente seduziu a sua esposa, ele não estava atento, ele não estava, eu posso dizer, espiritualmente falando, bem, e caiu em tentação. E ainda quando Deus chegou nele e disse: por que fizeste isso? Ele disse o quê? A mulher que tu me deste me enganou. É como se ele estivesse tirando de si a responsabilidade que Deus o havia conferido e tentando empurrar para cima do outro. Você já viu líderes fazendo isso? Pessoas que têm uma autoridade, foram colocadas para fazer algo e às vezes empurram a sua responsabilidade a terceiros. Eu posso citar aqui exemplo bem simples da política. O cabra, ele foi colocado ali, eleito pela população, mas quando começa a aparecer escândalos, coisas no seu mandato, ele começa a dizer: não, mas foi fulano, não fui eu, foi o ciclano. Mas quem que foi colocado de liderança? Quem é o líder? Na sua vida você vai fracassar se você não assumir a sua posição como líder. Amém? Amém. Algumas pessoas dentro da igreja, eu já contei, já
durante os anos de ministério, o Senhor sempre me usou. Eu fui líder de jovens e adolescentes da igreja por muito tempo, por conta da facilidade que eu tenho, né, de gerar no meio deles empatia. Mas eu digo uma coisa para vocês: a igreja não é responsável pela educação dos seus filhos. O pastor, o líder de célula, não é o responsável pela educação dos seus filhos. O responsável pela educação dos seus filhos é você. Você que tem um filho que vem à igreja, não é o pastor ou o líder que é o responsável por ele, é você. Ele tem que olhar antes de olhar para o pastor, antes de olhar para o líder de célula, para alguém, ele deve olhar para você, mãe e pai, e reconhecer a sua autoridade, reconhecer a sua liderança. Porque se não é assim, não adianta você achar que aqui na igreja só com os líderes e pastores vai dar jeito. Porque ele vem aqui 1 a 2 vezes na semana. E nos outros dias ele está em casa com você. Então é você que tem que impor limites. O líder sabe impor limites. O líder sabe impedir certas coisas de acontecerem. O líder tem que estar pronto para dizer não. Então a primeira liderança que eu quero nesta noite falar, para que você entenda e comece a assumi-la, se ainda não assumiu, é sobre a sua casa. Você precisa assumir a liderança da sua casa. Você precisa assumir a postura de líder dentro da sua casa. Posso até dizer aqui, citar um exemplo? Algo que me chamou a atenção, muitas vezes eu preguei e falei sobre isso, mas você quer pregar para jovens e adolescentes da igreja, por exemplo? Usa o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Leia a história dos reis de Israel e você vai ver como que a sua vida se encaixa plenamente naquilo ali. E eu vou refrescar sua memória dizendo por quê. Você já leu ali? Depois você vai ler na sua casa. Eu vou usar só um exemplo. Eu vou usar o exemplo de Ezequias, amém? A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 18, que Ezequias ele começa a reinar em Judá, no lugar de seu pai. E a Bíblia fala assim, ó: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, amém? Fez tudo conforme Davi, seu servo do Deus vivo, o havia feito. Tanto que não houve, a Bíblia já diz isso, não houve outro rei antes dele, ou como ele, que servia a Deus. Ezequias era totalmente obediente ao Senhor. Ele destruiu os postes de Baal que existiam em Israel, em Judá naquela época. Ele acabou com a idolatria, reparou o templo do Senhor, os muros, fez grandes obras, e ele restituiu o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Então, não houve outro rei como ele. E se você ler a história de Ezequias, você vai ver que ele viveu a vida inteira na presença de Deus e foi fiel. Amém. Tanto que, quando Isaías, que era um profeta, veio até ele, falou com ele que ele iria morrer, ele nem orou a Deus pedindo cura, ele apelou para o seu caráter. Foi ou não foi? O que ele disse para Deus: lembra-te, Senhor, que em toda a minha vida eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. Lembra-te do homem que eu fui. E o Senhor honrou. E o Senhor mandou. Ezequias estava saindo no pátio da casa real. Deus falou para ele: volta lá, Isaías. Volta lá. Fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E vou dar mais 15 anos de vida para ele. Um homem que viveu a intimidade com o Espírito Santo e com Deus, temente aos profetas do Senhor, servo de Isaías, profeta do Senhor, fiel. Como pode, após a sua morte, o seu filho Manassés herdar o seu trono e a Bíblia dizer:
em 1 Reis, capítulo 21, que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés estava todo dia vendo o exemplo do pai. Todo dia havia Ezequias fazendo sacrifícios e holocaustos. Todo dia havia Ezequias indo ao templo adorar. E quando os inimigos vinham contra ele, Ezequias se prostrava e orava e se humilhava diante do Senhor. Manassés ouviu. Mas Manassés se perdeu e fez o que era trágico, terrível aos olhos do Senhor. Tanto que, segundo a história, Manassés manda executar Isaías partindo ao meio. O filho daquele que era, se constituía servo do profeta Isaías. Mas, pastor, isso é coisa do caráter. Pode parar. Pode parar com esse papo de dizer que é um caráter e a pessoa, ela está, talvez, entre aspas, quando você usa essa desculpa, você está dizendo que a pessoa está predestinada por causa do caráter dela a ser o que ela é. Caráter se molda. Caráter se molda. Ou por acaso alguém aqui, quando veio para a igreja, era santinho? Você era santinho, Sérgio? Foi mal, Sérgio. Devia ter usado outro exemplo. Amados, caráter, ele se molda. E eu, sendo pai, eu tenho que cuidar e observar meu filho, de perto. Eu não tenho que dar espaço para ele. Eu tenho que liderar sobre a minha casa, como Josué fez. Lá atrás ele falou: povo, vocês querem fazer o que vocês quiserem? Vão. Quer servir outros deuses? Sirvam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bateu o pé e acabou. Amém. Não tem essa de, ela não quer vir, ele não quer vir na igreja. Eu contei uma vez um testemunho para alguns aqui. A minha tia, ela não levava o meu primo. Nós fomos criados na mesma casa. Eu, meus 3 irmãos e meu primo. 5 crianças. E a minha mãe chegou a pegar reio e bater em nós para levar para a igreja. Porque você acha que a gente queria ir? Tinha dia que a gente queria ficar em casa. E a minha tia, não, eu não vou forçar não. Não vou forçar não. Acho errado isso aí que você faz. Aí a minha mãe falou, eles vão. Nem que for debaixo de peia, mas vão. E eu ia, marcado. Meu irmão chegava chorando na igreja. Porque a dor era grande, vinha de casa até na igreja chorando. Depois da sua, mas ia. E eu falo para vocês, os 4 irmãos, eu e meus 3 irmãos, criados na mesma casa, não saímos da presença de Deus. Até hoje. E o meu primo, que a minha tia deixava ele ficar em casa porque ele não queria ir, se envolveu na criminalidade, começou a usar drogas, vender drogas, assaltar, foi preso. E um dia, quando ele foi baleado, que ele estava no HU para passar por uma cirurgia, a minha tia virou para minha mãe chorando no corredor e disse para ela, você tinha razão, eu deveria ter forçado ele na igreja do mesmo jeito que você fez com os seus meninos, porque só ele se desvirtuou daquilo que foi ensinado. A minha tia não assumiu a liderança, diferente da minha mãe, que assumiu a liderança. Está me entendendo? Então a primeira liderança que eu queria falar era essa. Era a liderança familiar. Você, homem e mulher de Deus, amém? Deve assumir a liderança da sua casa. Não é o seu filho que diz o que você tem que fazer. É você que diz e o seu filho tem que obedecer. Mas para isso acontecer, ele tem que olhar para você e ele tem que te respeitar. Por que ele deve respeitar? Eu fiz uma pequena anotação aqui, geralmente eu uso apenas em cultos assim, né, que a gente usa para show, né, palestras. Mas eu fiz uma pequena anotação e eu queria ler para vocês, para que você entenda o que é ter a liderança
e o que é ser um líder. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter a liderança, mas não ser um líder. Eu posso ter sido nomeado líder de algo e não ser líder de coisa nenhuma. Amém? Amém. Então vamos lá. O conceito de líder, vou contar dois que eu achei muito interessante. Depois você procura no Google, vai estar escrito a mesma coisa. É apenas para que você consiga interpretar. Definição de líder: o indivíduo que tem, presta atenção nessa palavra, que tem autoridade para comandar ou coordenar os outros. Caio, você é líder de um ministério da igreja, não é? Qual é o ministério que você lidera? O ministério de louvor. Então você tem a liderança do ministério de louvor. Amém? Amém. Mas ter a liderança não quer dizer que eu seja líder. Eu só serei líder se eu assumir a postura de liderança. Eu só serei líder se eu me tornar líder realmente do ministério a qual eu fui colocado. E aí olha só a outra definição de líder. Olha o que ela diz. Pessoa, olha só, na primeira fala indivíduo, né? Sinônimo, é a mesma coisa, mas eu quero que você entenda uma particularidade. Indivíduo, eu posso falar de qualquer um, mas pessoa é alguém específico. É uma pessoa específica quando eu me dirijo a uma pessoa. Indivíduo, eu posso estar falando de qualquer um, mas pessoa é alguém diferente. É uma pessoa singular, é uma pessoa especial. Então olha só o que diz: pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. É uma pessoa que, pelas suas ações, pelas suas palavras, ela tem a capacidade de influenciar pessoas, de levar pessoas junto com ela a realizar um objetivo, um propósito, a mudar o seu comportamento, a mudar as suas atitudes. O líder tem a capacidade, ele é líder porque ele consegue fazer isso que nós acabamos de ler. Então, eu posso ter um ministério, cara, mas posso não ser um líder nesse ministério, porque eu ainda não alcancei a maneira de influenciar aqueles que estão comigo. Eu ainda não consegui fazer com que o meu ministério dê frutos. Todos aqui, os líderes de célula, sabem que o objetivo de uma célula é o quê? Ganhar alma, sim. E multiplicar. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero que você se ofenda. Há quanto tempo a sua célula não multiplica? Há quanto tempo o ministério de louvor não levanta novos ministros? Porque assim, nós podemos pegar pessoas talentosas, amém? E colocá-las aqui. Eu posso pegar alguém que tem um doutorado, que tem uma linguística, né, tem semântica, né, uma inteligência, capacidade, né, didática, assim, para vir aqui e pregar o evangelho. Mas o ministério de Deus, ele só dá fruto quando nós nos formamos com pessoas capacitadas pelo quê? Pelo conhecimento próprio? Não, pelo Espírito Santo. Que nem no seu ministério, cara. Qual a garantia? Um exemplo, tá? Não estou falando isso aqui, não. Você vai falar, poxa, o cara está mal, hein? O pastor só desceu a lenha nele. Não. É um exemplo, amém? Que nem no seu ministério. Você vai ficar a vida inteira louvando? Depois ele foi embora. Beleza, né? Eu digo assim, aqui na igreja. Pode chegar uma época que o Espírito não quer mais que você fique aqui. O Espírito quer que você vá embora. Tem uma obra para você fazer em outro lugar. Quem que você deixará no seu lugar? Você está preparando um líder?
Às vezes esse líder nem está aqui na igreja ainda. Está lá fora do mundo, não é? Aquele que vai te substituir aqui, para que você vai fazer outra coisa. Que nem nas células. Quem é líder de célula? Levanta a mão. Levanta a mão. Que nem na sua célula, uma líder. Está preparando alguém? Tem alguém lá que a senhora olha assim e fala assim, olha, tem a postura de liderança. E aí a senhora deve fazer o que com essa pessoa? Preparar. Ensinar o bom e verdadeiro método de Cristo. Amém? Porque ele é verdadeiro. E essa pessoa vai ser um líder. E quando a sua célula se multiplicar, essa pessoa ela vai assumir uma célula. E não vai envergonhar a senhora. Então esse é o fruto que me faz reconhecer que a minha liderança valeu a pena. Quando eu gero discípulos e líderes e eles não me envergonham. É que nem na tua casa. Existe coisa mais prazerosa do que chegar alguém e falar para você, olha, teu filho é 10, teu filho é fantástico, é educado, é trabalhador, é estudioso, é um homem diferente, ele é diferente dos outros jovens da idade dele, ou dos outros homens da idade dele. Fala que existe algo mais prazeroso que ouvir isso. Existe? Mas aí eu pergunto para você, Ezequias, grande rei, vivendo na presença de Deus, não conseguiu conduzir o seu filho ao mesmo ministério, à mesma liderança e vocação dele. Por quê? Talvez agora você consiga entender por quê que o seu filho não tem prazer nas coisas de Deus. Você está aqui, você é líder, você está buscando ao Senhor, tem sido fiel, e eu não tenho dúvida disso, eu acredito. Mas o seu filho não segue o teu exemplo, a tua filha não segue o teu exemplo. O que está errado então na sua liderança? Será que você realmente já assumiu a sua liderança? Será que você realmente já se tornou líder na sua casa e no seu ministério? O que falta, amados, para uma liderança frutífera, abençoada, para uma liderança que dê bons resultados? Eu anotei algumas coisas e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e você vai me acompanhar em nome de Jesus, amém? Amém. Se você está com a sua Bíblia, vamos começar com a primeira. Eu anotei apenas alguns poucos pontos. Eu não quis estender muito porque o nosso tempo é curto. Se fosse um congresso, a gente ficava até amanhã cedo falando, né? Mas eu peguei apenas 6 pontos para que você pudesse analisar a sua liderança e ver se ela está influenciando outras pessoas. Amém? O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que o líder ele tem que ter visão. Amém? Amém. Ele tem que ter visão. O líder ele tem um plano, ele tem uma ideia, a ele é dado um propósito. Então ele tem que influenciar pessoas que vão ter a mesma visão, o mesmo foco, a mesma vontade que ele. Ele precisa ajuntar pessoas que vão ajudá-lo a executar o plano que ele tem. Se você é um líder que você não sabe o que faz, quando teu filho chega em casa e responde para você, ou quando ele te desobedece, ou quando a tua esposa vai lá e faz uma... Perdão as mulheres, não vão ficar bravas comigo, tá? A mulher vai lá e estoura o cartão de crédito. E você fica boiando. O homem também estoura o cartão de crédito. Rapidinho, né, cara? Senão depois eu tava ela ali me esperando na saída, né? Amados, é só brincadeira, mas para você entender. Quando algo acontece que não era o planejado, ou seja, aquele que estava debaixo da sua tutela
se perdeu ou se afastou do propósito, você tem que trazê-lo de volta. Você tem que colocá-lo na ideia. Você tem que fazer assim, não, nós vamos fazer assim, não faça isso mais, senão você arrebenta com a gente. Rapaz, você está de castigo. Quem você pensa que é para falar assim comigo, rapaz? Você me deve respeito. Rapaz, não faz isso, é pecado. Líder não passa a mão na cabeça de ovelha pecadora, não. Líder tem que falar a verdade, porque se essa alma se perder, vai ser cobrada de você. Vai ser cobrada de você. Quer ser líder? Tem que falar a verdade, amém? Não tem que... Pecou por quê, irmão? Nós já conversamos sobre isso, irmão. Vamos orar, irmãos, expulsar esse demônio, irmão. Amém? Amém. Dá um puxãozinho de orelha para colocar a pessoa na visão. O exemplo disso está em Gênesis 41. Amém? Gênesis 41. Não vou ler essa aqui, mas é a história de José, quando ele revela o sonho de Faraó. Você vê que José, ele ouviu o sonho de Faraó, ele orou ao Senhor e lhe deu a resposta do que significava. E quando José foi falar com o Faraó e contou o sonho, ele já tinha o quê? A solução. Ele tinha a visão. Tanto que ele chega na forma do Faraó e fala assim: olha, pega um homem sábio, um homem inteligente, um homem com visão, para liderar e fazer assim, 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 assim. E Faraó olhou para ele e falou: não tem outro, irmão, é você mesmo. Porque viu nele essa capacidade. Então o líder, ele tem essa capacidade. Continuando a história, você vai ver que ele, José, ele não pegou qualquer um do reinado de Salomão. Ele pegou os melhores homens que ele conhecia para ajudarem ele a realizar o propósito. E eu pergunto para você, que maravilha que ele fez. Ele garantiu a subsistência de todo o Egito, comprou todo o Egito para Faraó e ainda salvou a vida do povo de Israel, dos seus irmãos e descendentes. Você precisa trazer pessoas para a sua ideia, a sua visão. Mas para isso, a sua visão não pode ser uma visão distorcida, uma visão que espera ou almeja benefício próprio. A sua visão, ela deve almejar o quê? Almejar o quê? O bem comum, o bem de todos. Senão você não é um líder visionário, você é um usurpador, um sem vergonha. Amém? É o dito mais comum. Segundo ponto, ele desenvolve seus liderados. Já falamos um pouco aqui. Ele pega as pessoas que estão com ele e as transforma em vencedores como ele, em pessoas de visão como ele, em pessoas com uma meta, um projeto. Ele busca em cada um dos seus, porque ninguém é igual a ninguém, qualidades que esse tem e eu posso usar em benefício do grupo. Às vezes você tem lá na tua célula um rapaz que ele canta bem. Ele chegou lá na tua célula cantando um rap do Racionais MC. Mas ele canta bem. O que você vai fazer com esse jovem? Inspirá-lo a louvar e adorar o Senhor. Chegou uma irmã lá na tua célula que ela fala bem. Aí você já, opa, pode ser uma palestrante do Senhor. Amém. Pode ser uma pregadora do Senhor. Você já viu o potencial e você vai trabalhar nela isso. Mas aí você fica com inveja, com ciúmes. Quando a pessoa começa a crescer e você começa a achar que ela está tomando o seu lugar. Esse pensamento não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Tem pessoas que têm ciúmes às vezes assim. Vou falar isso, eu acho que isso não acontece. Pelo menos eu não vi. Mas em outras igrejas onde eu passei, tinha pessoas que tinham ciúmes porque o pastor dava mais oportunidade para uma irmã ou para um irmão do que para ela. E ele ficava chateado.
Poxa, o pastor não deixa mais eu louvar, mas aquela irmã louva todo domingo. Pô, o pastor não deixa mais eu ler uma palavra, pregar, mas o irmão lá está pregando toda semana. Amados, isso é criancice. Isso é infantilidade espiritual. Você precisa de papinha. Você ainda não se converteu, não. Tem irmãos que têm ciúmes da alma dele. Da alma assim, que ele está cuidando. O Caio, tem os discípulos dele do ministério. Olha o Caio de novo. Aí o Caio vê o irmão dele, lá do ministério, lá de louvor, se aproximando demais de outro líder. Pô, por que ele está falando tanto com ele? Está conversando muito. Não estou gostando disso não. Está querendo tomar minha ovelha? Olha que pensamento mesquinho e diabólico. Porque se eu sou um líder capacitado, que influencia bem, eu não vou ter medo disso. Porque eu sei do meu potencial para qual o Espírito me chamou. É que nem João Batista. É que nem João Batista, qual que era o trabalho dele? Anunciar a vinda do Cristo, preparar o caminho. Quando Jesus se manifestou, e ele viu que era Jesus, viu o testemunho de Cristo, ele falou, está acabado, meu trabalho encerrou aqui. Ele não tinha mais, não precisava mais, não tinha o que ele fazer. E o bom líder, ele sabe reconhecer aonde o trabalho dele começa e aonde o trabalho dele termina. Amém? O terceiro ponto. Tá esse que você vai anotar. João 14, 12. Porque Jesus, olha só, desenvolver os seus liderados que nós falamos. Jesus, ele faz o quê? Ele fala assim, ó, aquele que crê em mim fará essas obras e fará o quê? Maiores que quem? E ele estava preocupado com isso? Jesus estava preocupado se Pedro, João, Tiago iam fazer obras maiores do que a dele? Não, ele queria que o reino de Deus fosse pregado. A visão dele de líder era essa. Não interessa. Eu posso hoje ser líder da irmã Hilda e amanhã multiplicar a minha célula e a célula dela se tornar maior que a minha e já multiplicar 3, 4 vezes. Glória a Deus! Glória a Deus! É para isso mesmo que eu fui chamado líder, para desenvolver outros líderes que vão fazer obras iguais às minhas e melhores ainda. Amém? Amém? Amém. Que maravilha, não é? Amém. O terceiro ponto, ele é um exemplo no que faz. 1 Coríntios 11:1. Essa eu gostaria de ler. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos livrais. Não é outra. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Amém. Sede meus imitadores, como também eu sou. Ou seja, o líder, ele é um exemplo. É um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado. Meu filho, ele não vai seguir meu exemplo se eu não der bom exemplo para ele. Na igreja, eu vou lá e adoro e prego veementemente. Todos se emocionam, se alegram com a minha pregação, meu louvor. Mas em casa, eu sou um péssimo pai, um péssimo marido. Meu filho vai seguir meu exemplo? Vai nada. Ele não quer nem saber. Ele fala o quê? Virar crente para quê? Na minha célula, na frente do pastor, eu sou uma pessoa. Quando o pastor não está, eu sou outra. Aquele que está na minha célula, ele olha para mim e fala, eu vou querer ser igual esse camarada? Não. Eu vou querer ser igual essa senhora? Não. Eu devo ser exemplo. E para mim ser exemplo, nada melhor do que eu seguir o maior exemplo já visto, o de Cristo Jesus. Porque se eu seguir o exemplo de Jesus, eu vou poder chegar para o meu discípulo e falar para ele assim, ó, seja meu imitador, igual eu sou de Cristo. E ele vai olhar para mim e falar assim, tô dentro, estamos juntos. Amém? Amém.
Ele vai querer ser igual a você. Mas se o seu discípulo não está querendo ser igual a você, alguma coisa errada tem. Se ele não está querendo seguir os seus passos, alguma coisa errada tem. Vai pensando aí, amém? Quarto, paixão pelo que faz. Tudo que eu for fazer, tudo que for me dado, tudo que for me entregue, tem que ser feito bem feito. Eu devo cuidar da minha esposa da melhor maneira que eu puder, né, irmão Paulo? Eu devo realizar o meu trabalho, onde eu trabalho, da melhor forma possível. Eu devo cuidar dos meus filhos da melhor forma possível. Eu devo fazer a obra de Deus da melhor forma possível, com paixão, com amor. Eu devo fazer bem feito, procurar me aperfeiçoar, procurar estar sempre aprendendo mais, para poder oferecer o melhor às pessoas. Se eu não tenho paixão pelo que eu faço, não dá certo. Se eu venho fazer a célula de má vontade, já estou cansado, não queria fazer hoje a célula, hoje eu não queria ir louvar, hoje eu não queria tocar no ministério, hoje eu não queria pregar. Se eu venho fazer de má vontade, não dá certo. Não dá certo. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com paixão, amém? Amém. E aí está escrito em 2 Timóteo 2,15, ele fala para Timóteo, Paulo, que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem as escrituras, que sabe do que está falando. Está entendendo, meu amado? Ou seja, quando eu tenho paixão, eu procuro o quê? Aprender mais, me especializar mais, me tornar capacitado para fazer aquilo. Se eu não me capacito, o ministério que me foi dado, a minha casa, o meu trabalho, vai pelo lado. Amém? E eu perco a liderança. Eu perco a liderança. Quinto ponto. Pronto para aprender e servir. O líder, ele deve falar. E falar bastante. Mas o líder também tem que ter um time de ouvir. De entender o som do vento. Quando a tempestade vem do leste, vem do norte, ele tem que ter a capacidade de ouvir o que está acontecendo ao seu redor e gerenciar conflitos. Às vezes existem ciúmes, do líder, de pessoas em comum dentro do seu ministério. Você não pode puxar a sardinha para o lado de uma e ficar contra a outra. Você deve ser imparcial para você julgar corretamente e ajudar as duas pessoas a se salvar. O líder, ele tem que ter a capacidade de ouvir e aprender com seus próprios erros. Você, líder, você não vai acertar toda vez. Não pensa você que você é perfeito. Você vai errar no teu casamento. Você vai errar com teus filhos. Você vai errar na igreja. Mas o líder de Deus, ele tem a capacidade de reconhecer quando erra e falar assim, não, isso não vai acontecer de novo. Eu vou me corrigir e vou fazer o certo e vou ajudar os meus irmãos também a fazer o que é correto. O líder, ele tem que ter humildade. E a palavra aí que você vai guardar para depois você fazer a leitura, em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26, que orienta que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o quê? Menor. Servo dos seus irmãos aqui. Você quer ser um bom líder? Seja servo dos seus irmãos. Seja servo deles. Não seja você a estrela no seu grupo. Se você se sente estrela no seu grupo, você está em pecado. O nosso rei se prostrou para lavar os pés dos seus discípulos. Quem somos nós para querer que todo mundo lave apenas os nossos pés? Amém? Então eu devo ser humilde, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir mais, aprender mais, ter vontade de aprender. Graças a Deus. E o último ponto, que eu não vou lhe falar mais, é instantes. E o último é gerar lideranças.
gerar lideranças. Nós já falamos sobre isso. Trabalhar o quê? As qualidades de cada um. Formar novos líderes. Se eu sou líder, eu dou o quê? A luz a líderes. Você pode ler lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. O mandamento de Jesus qual foi? Qual foi? Lê aí, bem alto. Está com vergonha, amado? Vou ajudar. 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. Eu sou um líder, eu devo formar líderes. Jesus, ele era um líder, e ele formou discípulos que se tornaram líderes. Eu devo o quê? Inspirar os meus discípulos a serem líderes, a quererem mais, a quererem ganhar almas, a ter paixão, ter amor. Eu tenho que inspirar eles a evangelizar, a trazer pessoas novas para a igreja. Eu tenho que inspirar eles a orar mais, a jejuar mais. E para isso eu tenho que ser o quê? Exemplo. Eu tenho que ser o exemplo que eles vão olhar e ver Jesus. Amém? Amém? Amém. Agora, se eu começar a ensinar meus discípulos só besteira, quando eu me reúno com eles, eu fico falando banalidades, perdendo tempo, enchendo a cabeça deles com idiotices, com coisas que são perca de tempo. O que acontece? A obra do Senhor empaca, meu ministério não cresce, minha célula não multiplica, eu não dou fruto, e eu me torno o quê? Comentário dos outros. Porque não é isso que acontece? Não é isso que acontece quando a gente falha? Sim. Nós viramos o quê? Comentário dos outros. Você perde teu filho, ele se envolve nas drogas. O que as pessoas falam para você? Que você é um péssimo pai, que não soube educar o seu filho. Se o teu casamento acaba, o que eles falam para você? Você é uma péssima esposa, um péssimo marido. Inventam mentiras sobre você. E se eu sou um mau líder, e eu cometo erros e falhas que venham a causar vexame ou vergonha para o nome de Jesus, a minha parte que estava reservada no reino da glória é tirada de mim. E eu perco a minha oportunidade de estar na presença de Deus. Ai daqueles por quem vierem os escândalos. Não está escrito isso na palavra de Deus? Amados, você precisa assumir a postura que Deus espera de você. Ministério de Louvor pode vir. Você precisa assumir a condição para a qual Cristo te chamou. Você tem que parar de achar que isso aqui é brincadeira, um playground, ou é uma reunião, um clube social. Nós estamos falando de almas. Amém. Estamos falando de vidas que precisam do amor de Deus. Amém. E essas vidas que precisam do amor de Deus, elas começam lá dentro da sua casa. Amém. Mas eu não vou aqui só te dar pancada, não. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem dias que você está frustrado, está chateado. Eu sei que tem dias que você levanta de manhã, as coisas não estão boas para você, e aí você pensa até em abandonar seu ministério. Você pensa em largar a mão, não vir mais na igreja, não ir mais na sua célula, não vir mais nos ensaios. Você não vem mais no discipulado com um pastor, com o seu líder. Eu sei que tem dias que é assim. Nós não somos perfeitos, entenda isso, líder nenhum é perfeito.
Mas se eu não assumir essa posição, Jackson, de liderança que o Senhor espera de mim, o plano de Deus, através da minha vida, ele fica frustrado. Ele não acontece. Um trem não anda sem trilhos. O trem é Jesus, você é o trilho. E se você não nortear a direção para onde Jesus quer chegar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, ou seja aqui na igreja, nunca essas pessoas vão se salvar. E não adianta, o trilho é você. É você que tem que mostrar o caminho. Você é líder. Você que tem que mostrar a direção. Tem diz que as feridas doem, mas por isso que nós temos o Espírito Consolador, amém? E o Espírito Santo, ele pode te dar força, mãe. O Espírito Santo, ele pode te dar força, pai. Ele pode te dar condições de educar bem seus filhos, ganhar eles para Jesus e não deixar que eles se percam. O Espírito Santo pode resgatar a sua vida, pode transformar a sua história e pode fazer de você o melhor líder aqui nessa igreja. Mas não para a tua glória não, mas para a glória daquele que te convocou. Aquele que sabia que você era cheio de fraquezas. Aquele que sabia que você era cheio de dúvidas, de medo e de insegurança. Por que ele te escolheu? Porque ele era líder, foi, é e o será para sempre. E ele sabe ver a capacidade e a virtude de um líder quando olha para ele. Por isso escolheu você. Por isso escolheu você para liderar a sua vida e ser um vencedor, amém? Você já leu lá as cartas no Apocalipse, as igrejas? Todas elas no final, elas dizem o quê? Elas usam sempre uma mesma frase: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Em todas elas diz ao vencedor. Jesus não chamou você para fracassar. Ele não chamou você para fracassar. Ele chamou você para vencer. E hoje, diferente de todos os cultos, onde nós oramos pelo povo, hoje nós vamos orar pelos líderes, amém?